Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas, né, que estão aqui na nossa live. Boa tarde aos nossos estudantes do Campus Penedo, aos seus familiares, se tiver alguém, né? E a todos os convidados, os dois convidados, palestrantes e os nossos participantes em geral, né? Sejam todos bem-vindos. Em nome do Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo, né? Gostaria de saudar e que a gente possa fazer um bom debate, né? Essa live, ela é organizada pela equipe de assistência estudantil, né, com a parceria e o apoio do NEABI. Eu sou Camila, sou assistente social do campus. Nossa equipe é composta por uma profissional de serviço social, por uma psicóloga, a Bárbara, por uma enfermeira, que é a Tamara Bispo, por duas técnicas de enfermagem, a Maíra e a Kelly, e por duas nutricionistas, a Raíza e a Isabela, e somos coordenadas pela professora Selma Bezerra, né, e estamos propiciando esse momento em parceria com o pessoal do NEABI, que tem também contribuído bastante, né? Essa live, ela faz parte de uma campanha virtual em alusão ao Agosto Lilás e aos 14 anos da Lei Maria da Penha, né, que foi idealizada pela equipe que eu já mencionei, e aí nós optamos por uma metodologia de abordar o tema todas as quintas-feiras, né? A gente iniciou lá no dia 6 de agosto, no qual a gente utiliza o espaço das redes sociais para estar divulgando materiais informativos, dicas de livros, filmes e lives. Essa é a segunda live que nós estamos organizando. A primeira live tratou sobre a violência contra a mulher de uma forma conceitual e mais ampla. Teve como debatedora a professora Larissa Velasquez. Foi um momento muito rico, de grande contribuição, né, para a abordagem da temática, que é uma temática muito pertinente, né, que tem se colocado nesse momento, nessa situação que nós vivemos de pandemia, como um tema obrigatório de debate e que as pessoas se debrucem sobre elas, né? Pesquisadores e sociedade civil de modo geral. A live de hoje tem como tema, como vocês podem ter visto em todas as divulgações, o tema que nós escolhemos para ela foi: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Vamos falar sobre isso? Na verdade, né, não é bem um tema, é uma provocação que a gente pretende explorar na discussão, né, com a contribuição dos nossos convidados, para que a gente possa pensar um pouco sobre a violência contra a mulher, né, e como, historicamente, essa questão tem sido tratada como um problema doméstico, familiar, de natureza privada, e como essa visão dominante, ela é muito bem representada no ditado popular que diz: quem briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, para que a gente possa desconstruir esse entendimento de senso comum machista, patriarcal, né? A gente precisa realmente abrir espaços de diálogo como esse tentar desconstruir, né, essa visão de que a violência que as mulheres sofrem é um problema que só diz respeito a elas, que deve ser resolvido no âmbito da casa, né? E a gente sabe que, na verdade, não é isso. A gente sabe que a gente precisa fazer o contraponto de que a violência contra a mulher é uma violência contra o direito à vida, contra os direitos humanos, contra a dignidade dessa mulher, e é responsabilidade de toda a sociedade, porque o silêncio é consentimento, é tolerância e também é morte para muitas mulheres, né? E para nós, né, é um tema muito importante como instituição de ensino, né, uma instituição educacional, porque nós temos a responsabilidade social de orientar os nossos estudantes, que são meninos e meninas, né, um público-alvo composto por adolescentes, jovens, mas também muitas mulheres, mães e chefes de família, que podem estar vivenciando ou podem presenciar, né, ter conhecimento de alguém próximo ao seu ciclo que esteja vivenciando esse tipo de violência, né? Ainda mais em um momento que nós nos encontramos em isolamento, em distanciamento social. A denúncia por si só já é algo bastante difícil
né, de ser feito, romper os silêncios que reproduz a violência já é difícil em um tempo comum. Imagine agravada por essa situação de violência. Então, dado toda essa situação é que a gente vê a necessidade, a grande necessidade de se discutir um tema tão importante, né? Já que a gente tem 14 anos de Lei Maria da Penha e ainda assim a gente vê que o problema da violência contra a mulher é algo ainda muito estrutural que perpassa o cotidiano e a vida de muitas mulheres próximas até a gente, né? Então, eu gostaria de chamar a nossa primeira convidada, né, para discutir a campanha do Augusto Lilás. Ela vai explorar um pouco mais na perspectiva da garantia dos direitos das mulheres vítimas de violência, né? A nossa primeira convidada de hoje é a advogada Paula Lopes, que é graduada pelo SESMAC, com pós-graduação em Direito Constitucional e Direito Administrativo, e pós-graduação em Gênero e Direitos Humanos pela UFAL. Desde 2006, ela tem especialização também em atendimento à mulher vítima de violência pela Secretaria Especial das Mulheres da Presidência da República, e também já ocupou os cargos de vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, seccional de Alagoas, e também já foi conselheira do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Conselho Estadual de Combate à Tortura, ambos em Alagoas. Atualmente, exerce o cargo de coordenadora geral do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Seja bem-vinda, Paula. Passo a fala para você e, ao mesmo tempo, já aviso que você terá 20 minutos de exposição, certo? Depois eu passo a fala para o Vinícius e a gente abre o debate. Ou, se vocês também quiserem manifestar antes algum questionamento, pode colocar no chat que a gente vai acompanhando. Alô? Estão me ouvindo? Sim, Paula. Então, boa tarde a todas, todos e todes. É com muita felicidade que eu estou aqui mais uma vez, né, conversando com o pessoal do IFAL de Penedo. Já tive essa conversa com outros IFES, né, e é sempre uma felicidade falar para vocês, porque vocês trabalham num local muito importante, né, que trabalha a formação de adolescentes e jovens, né, e isso muda muito a nossa sociedade quando nós passamos para essas pessoas uma visão de igualdade de gênero na educação. Bom, 20 minutos é pouco tempo para falar o que eu tenho para dizer, mas eu vou tentar resumir, porque são muitas questões, né? Primeiro, vou me apresentar, dizer que venho de uma ONG chamada Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que fica localizado na periferia de Maceió, precisamente no Conjunto Santos Dumont, ali nas proximidades da cidade universitária. Nós montamos essa ONG porque éramos um escritório de advocacia que atendíamos gênero, e a partir daí surgiram várias demandas que nós não conseguíamos resolver enquanto advogadas, que eram demandas que diziam respeito à assistência social, à psicologia, né, a questão estrutural e principalmente a falta de amparo à rede, né, e aí a gente começou a perceber que era preciso um projeto maior para poder acabar, né, com a violência e diminuir as questões de violência, que muita coisa depende da boa vontade das pessoas e não apenas, né, de política. Mas a política pública é uma questão muito importante que precisa ser organizada no nosso Estado. Enfim, por que a gente discute tanto esse tema, né? Porque os dados, né, de violência mostram para a gente que nós, mulheres, ainda morremos simplesmente por sermos mulheres, né? Então, os homens não morrem porque eles são homens, mas o feminicídio nos mostra que nós morremos porque somos mulheres, morremos porque deixamos de fazer o almoço, né, do marido, como já teve casos de mulheres que foram assassinadas porque não fez o almoço. Morremos porque fazemos uma chapinha no cabelo e nos arrumamos porque determinado marido ou companheiro não aceita que a companheira se arrume, né? Morremos porque saímos para estudar à noite
e mulher casada não deve estudar à noite. E todas essas frasezinhas que a gente vem ouvindo ao longo dos anos, né, vão fazendo com que a gente desacredite de nós mesmas, que nós somos sujeitos do nosso próprio direito, da nossa própria história. Então, essa frase provocativa que foi colocada na palestra de hoje, ela diz muito sobre o que a sociedade pensa, né? Briga de marido e mulher, será que a gente deve meter a colher? Eu acho que a gente deve, mas a gente também precisa ter cuidado, que a gente não vai simplesmente entrar na briga dos outros, né? A gente precisa de mecanismos de proteção para que essa mulher que está sofrendo violência, ou que está sofrendo assédio, ou que, enfim, está passando por uma situação dessas, né, ela tenha amparo. E aí, o que é que nós precisamos saber e fazer enquanto profissionais, professores, estudantes, enfim, nós precisamos ter mecanismos, né, de proteção e conhecer esses mecanismos. Quais são os mecanismos? É o 180? É o 190, né? É o Disque Direitos Humanos? É o Disque Denúncia da Polícia Militar? É a Patrulha Maria da Penha, que aqui no nosso estado nós temos, que não chega em Penedo, né? Que só é capital, e agora Arapiraca, a partir do dia 31. É a rede de proteção das pessoas que são vítimas de violência sexual, como a RAVES, que funciona no Hospital da Mulher, no Hospital de Arapiraca, no HGE. Então, nós precisamos conhecer os mecanismos, né, que nós temos de proteção. Para além disso, a gente também precisa entender como é que funciona a violência. Então, vou começar falando uma frase do livro da Michelle Perrault, inclusive eu falei ontem na palestra do IFAL de São Miguel. É um livro muito interessante para a gente ler, ele é bem fininho, ele fala, o nome do livro é A Minha História das Mulheres, e começa falando sobre o silêncio que nos é colocado historicamente. Então, nós não somos vistos, por exemplo, na história, nas ciências, na matemática, né, nos destaques da história do mundo, as mulheres sempre foram ofuscadas, apesar de ter participado de tudo. Então, fala assim, nesse silêncio profundo, é claro que as mulheres não estão sozinhas. Ele envolve o continente perdido das vidas submersas no esquecimento no qual se anula a massa da humanidade. Então, é sobre esse silêncio que ela pesa mais. Né? Quantas vezes fomos silenciadas? Se a gente for realmente analisar a história das mulheres, a gente vai perceber que o nosso direito à educação a gente precisou conquistar, né? Através da luta jurídica, através da luta do movimento de mulheres, para que as mulheres tivessem acesso, por exemplo, a cursar uma faculdade. Então, a primeira mulher no Brasil só cursou uma faculdade a partir de 1887. Aí algumas pessoas vão pensar, não, mas faz muito tempo, né? Faz muito tempo, mas não faz tanto tempo se a gente for analisar que os homens sempre tiveram esses direitos, não precisaram lutar por esses direitos, não precisaram entrar na justiça para que tivessem esses direitos garantidos, né? Se a gente for analisar os dados da Unesco, por exemplo, quando ela trata do Atlas da Desigualdade de Gênero e Educação, a gente vai ver que no mundo, 16 milhões de meninas entre 6 e 11 anos nunca irão à escola. E que no Brasil, 70% das garotas entre 15 e 17 anos que têm filhos estão fora do contexto escolar, né? Então, não é igual, né? Existe todo um contexto de tarefa doméstica, de cuidado com os filhos, com a casa, com o companheiro, que nos prende ainda, né, a questão da desigualdade. Quando a gente vai, por exemplo, analisar, né, dados da OIT, a gente vai ver que a gente só vai encontrar esse patamar de igualdade salarial, e aí eu retrato da questão das empresas privadas, porque no setor público isso não é colocado, a desigualdade salarial, né, daqui a 2070. Então, assim, é muito tempo. Se a gente não lutar, se organizar e se esforçar para avançar em nossos direitos, a gente realmente vai entregar um mundo para os nossos filhos e filhas onde ainda há bastante desigualdade, né? Apesar da gente já ter avançado bastante. Quando a gente vai, por exemplo, discutir com criança e adolescente a questão da divisão das tarefas domésticas, também é muito desigual, né? Pela pesquisa da Plan Internacional,
81% das meninas fazem mais tarefas domésticas, como arrumar a casa, lavar a louça, limpar a casa, do que os meninos, né? Então, isso ocupa o tempo dessas meninas. Enquanto isso, os meninos estão se divertindo, conversando com amigos, né, brincando, e as meninas não, já têm aquela responsabilidade de realizar tarefas domésticas. Quando a gente vai discutir, por exemplo, a questão política, a gente vai perceber que a primeira mulher só veio a votar, né, em 1932, e ser eleita em 1932. E aí, com exceção, né, do Rio Grande do Norte, que aprovou essa lei um pouco antes, acho que 2 anos antes. Quando a gente vai que, nossa, nosso direito à volta já faz muito tempo, 1932 para agora, faz muito tempo. Faz muito tempo. Mas em 2018, que foi na última eleição, nós só tivemos 290 candidatas eleitas. Isso representa apenas 16%, né, de candidatos eleitos. Ou seja, as mulheres não estão votando em mulheres, né? E será que existem muitas mulheres que são candidatas? Será que elas acreditam na política? Será que elas acreditam que podem mudar alguma coisa dentro do movimento político, né? Então, nós somos também ofuscados. Quando a gente vai discutir, por exemplo, o nosso direito de escolha do cônjuge, né, e do divórcio, a gente vai ver que até o século XIX as famílias negociavam suas filhas através de dotes, né? Negociava assim, tipo, eu tenho uma fazenda, tenho um gado, tenho plantação e tenho minha filha. Vamos realizar um casamento e realizava aquilo tipo um contrato. Quando a gente vai perceber, por exemplo, e aí a mulher não tinha direito de escolher com quem ela iria se casar. Quando a gente vai ver a questão do divórcio, que só foi, a lei do divórcio, ela só foi aprovada em 1977. Então, é muito recente ainda, né? Lembrando que a figura da que é uma juíza, a primeira mulher a se divorciar no Brasil, ela pegou uma briga muito grande com a Igreja Católica, né? E aí, quando surgiu o movimento das divorcistas, e aí elas começaram a dizer, olha, eu tenho direito de não querer mais viver com aquela pessoa se eu não amo mais, né? Mas isso tudo com muita luta, né? Com constrangimento, com situações difíceis, né? Com portas fechadas para a vida dessas mulheres. Então, não são coisas fáceis, né? A gente tem esses direitos agora conquistados, mas eles não foram tão fáceis de ser aprovados. E a gente precisa valorizar a dessas mulheres que vieram antes de nós. Quando a gente vai ler, por exemplo, o Código Civil de 1916, ele diz assim, no artigo 219, considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge o defloramento da mulher ignorado pelo marido. O que é o defloramento da mulher ignorado pelo marido? É simplesmente quando a mulher se casava e o marido percebia que ela não era virgem. Isso gerava humilhação, constrangimento para ela e para a sua família, né? A gente sabe que atualmente isso não ia ter como acontecer, mas isso também foi um direito conquistado e vencido, né? Porque o marido poderia pedir anulação do casamento por isso. O artigo 233 fala: o marido é o chefe da sociedade conjugal, competindo-lhe o quê? Administrar os bens particulares da sua mulher, como se ela não tivesse assim condições e capacidade de administrar os seus próprios bens. E aí, quando eu vou, por exemplo, para Aristóteles, ele vai dizer assim: a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher, portanto, um homem inferior. Então, essa foi a formação que nós tivemos, né, filosófica, histórica, né, de que mulheres eram sempre silenciadas, diminuídas, enfim. E aí, quando a gente vai, por exemplo, falar sobre violência contra a mulher, a gente vê que é tudo que é um grande iceberg. Por quê? Porque o que a gente vê todos os dias é o feminicídio, é a violência física, a ameaça, o estupro, são aquelas violências e agressões físicas, né? O que a gente consegue ver e visualizar. Mas existe todo um arcabouço embaixo, né? Desse grande iceberg, que aí a gente não vê, é uma violência invisível, que começa através da invisibilização, da falta de fala dessas mulheres, da falta de imposição do que elas pensam, do que gostam, né? É importante a gente frisar a publicidade machista também, que são formas de controle, né? São formas de controle social, que fazem com que a gente crie, né, uma mentalidade social em que as mulheres são um cidadão de segunda categoria.
Quando a gente vai, por exemplo, falar de Simone de Beauvoir, quando ela traz a frase, a grande frase, né, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, no livro O Segundo Sexo, ela está falando justamente de quando a gente se vê como mulher na sociedade, porque isso é uma construção social, né, de que mulher tem que ter silhueta, tem que ser magrinha, tem que ser cis, tem que ser hétero, tem que ser mãe, e aí a gente vai criando esses estereótipos, né, tem que usar rosa, e também com o homem, né? Porque os homens também passam por muitas dificuldades por causa do próprio machismo, né? De não poder se portar ou dizer o que pensa, de não demonstrar os seus sentimentos para não parecer frágil, né? De não poder abraçar e beijar ou ser carinhoso para não parecer vulnerável. Então, o machismo atrapalha tanto homens quanto mulheres. Quando a gente vai, por exemplo, tratar de assédios, a gente também vê, como esses moleques acabaram de mostrar aqui, várias situações em que homens agressores ou agressivos fazem com mulheres, né? O primeiro é o interrupting, quer dizer, homens que interrompem, como eles estavam fazendo aqui, até que servia homens que interrompem. Homens que não deixam, por exemplo, a mulher concluir uma ideia sem que eles se prostrem ou se mostrem, né, na frente, ou interrompam o tempo todo, ou façam diversas perguntas para distorcer a fala de uma mulher. Tem também o appropriation, que é quando o homem se apropria da ideia de uma mulher e leva o crédito por ela em reuniões, né, ou quando ou em algum evento, por exemplo. Mansplaining, que é confundir, serve para um cara explicar para você como você está errada a respeito de algo que você tem certeza. Então, tem até um livro bem famoso sobre isso, que a gente até leu no Leia Mulheres, que é Os Homens Explicam Tudo para Mim. Ele relata a situação de uma festa, em que a mulher foi para uma festa em determinado local, e lá conheceu um homem muito bonito, começaram a conversar, e no meio da conversa eles falaram sobre um livro em comum. E aí ela começa a falar, mas o livro falava disso, era muito legal. Aí ele disse, não, o livro não falava disso, não tem nada a ver. Nossa, você não entendeu o livro. E aí no final da história ela relata que ela que era a autora do livro. Então ele estava explicando para ela o próprio livro que ela escreveu, para vocês verem como tem homens que são tão ousados, né, que querem saber mais do que o nosso próprio pensamento. E o gaslighting, que é quando faz você acreditar na sua própria incapacidade, é um tipo de violência emocional por meio da manipulação psicológica. Quando a gente vai falar, por exemplo, das violências, a gente tem que entender que são vários tipos de violência, que a Lei Maria da Penha, que é essa lei, né, conhecida como a terceira maior legislação do mundo, ela trata dessas violências, reconhece essas violências como violência, porque antes, no Código Penal, elas não eram reconhecidas, que é a violência de gênero, a intrafamiliar, a doméstica, a física, a sexual, a psicológica, a moral, a obstétrica, a econômica, financeira, patrimonial e a institucional. Quando a gente vai falar sobre violência de gênero, que é o tema que a gente está trazendo aqui, a gente fala que é toda ação ou conduta baseada no gênero. Por quê? Porque o gênero, homens e mulheres, não são relações iguais. Tem manifestações de poder que são construídas historicamente desiguais. Né? Então, como eu falei, até pouco tempo as mulheres não faziam faculdade, só podiam trabalhar com autorização do marido, não podiam se divorciar, não podiam ter a guarda dos próprios filhos. Então, isso tudo, esse desenvolvimento pela desigualdade, ele aconteceu, né, e a gente precisa reconhecer isso historicamente para construir uma sociedade diferente hoje. Quando a gente fala sobre violência intrafamiliar, que tem a ver também com a doméstica, a gente fala sobre essa chantagem emocional que o agressor geralmente faz quando vai embora, quando a mulher decide se separar, e ele faz a chantagem emocional com os filhos. Você vai embora, mas vai deixar os filhos. Ou, por exemplo, ele não paga a pensão, né? Ou pega a casa que é só dele e aí deixa a mulher na rua com os filhos. Então, várias situações. Tem a violência doméstica, que é toda ação e omissão, né? Que cause morte e dano ou sofrimento para as mulheres. É uma violência que ela inclui, além das pessoas da família, outros membros, como, por exemplo, vizinhos, parentes próximos, né? Inclusive, se você estiver ficando com um rapaz, ainda que seja uma única vez, e nesse momento você receber algum tipo de agressão ou violência, ele também se enquadra na Lei Maria da Penha, ainda que vocês não tenham um relacionamento mais longo.
A violência física, que são castigos, tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, lesões, né? Obrigar a tomar medicamentos desnecessários, tirar de casa à força, abandonar em lugares desconhecidos, causar danos à integridade corporal, né? E a violência sexual, que a gente também divide em várias partes, vou aqui só retratar uma que não é só o estupro, né? O estupro também faz parte da violência sexual, mas também é a violência sexual, investidas sexuais indesejadas, o assédio, né? Que é passar a mão, o beijo forçado, agarrar, né? Se esfregar na pessoa sem o seu consentimento, o abuso sexual de pessoas que sejam mental ou fisicamente incapazes, o casamento ou coabitação forçados, lembrando que o estado de Alagoas é o campeão de casamentos infantis, com meninas de 10 a 12 anos que já se casam, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, discutir aquela situação da menina de 10 anos que sofreu a violência sexual e foi assassinada, a gente vai ver que aquele caso não é isolado, que antes de tudo aquilo, porque o que a gente vê, como eu falei, é o feminicídio, é assassinato. Isso passa todos os dias na televisão. O que a gente não vê é o quanto que essas meninas que moram em sítios mais longínquos e até na capital, mesmo na periferia, a violência sexual não está atrelada à condição econômica e financeira, ela está atrelada à questão de gênero, o fato de você ser mulher ou menina, o fato de você ter vagina, porque naquele corpinho de 10 anos, provavelmente não estava nem sido desenvolvido, né? Não estava nem num período de puberdade tão aguçado, e ainda assim ela sofreu a violência. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar sobre todos os abusos que ela pode ter passado e que várias meninas estão passando nesse momento, porque a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, né? É importante a gente lembrar desses dados. Então, o tempo que a gente está falando aqui, várias situações de estupro ou de abuso já aconteceram, e a gente precisa entender que a violência sexual, ela existe, precisa ser combatida. E a gente só combate ela quando a gente trabalha a educação sexual de crianças e adolescentes, né? Prostituição forçada também, o aborto forçado também entra nos crimes de violência sexual. E a violência psicológica, eu preciso relatar para vocês que são os insultos, a chantagem, a humilhação, a desvalorização, ridicularização, né? O isolamento de amigos e familiares, porque deixa a vítima mais vulnerável para o agressor, só ouvindo a fala dele, podendo contar com ele, né? A negligência, a privação arbitrária de liberdade, críticas, muitas críticas negativas, omissão de carinho, negação de atenção, enfim, são muitas as questões. Como o meu tempo já está acabando, eu vou só finalizar aqui também com vocês que o agressor, ele não tem perfil, então qualquer homem pode se manifestar como um agressor, né? No caso da Lei Maria da Penha, tanto homens quanto mulheres podem ser agressores, mas a vítima somente mulheres, podendo também ser mulheres trans, né? E que o agressor geralmente é uma pessoa que quem vê de longe acha que é um bom pai, né? Um bom marido, mas só quem sabe o que se passa ali com aquele casal é quem faz parte do casal, né? Durante a pandemia também preciso falar que a violência aumentou, né? Nos dados gerais, o feminicídio aumentou 22%. Nesses dados não estão contidos Alagoas, porque são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas eu também tenho dados de Alagoas, em que nós já temos 16 feminicídios que aconteceram até o mês de julho. Então, 16 mulheres já morreram em Alagoas somente pelo fato de serem mulheres. Para quem precisar de ajuda, tem algumas delegacias especializadas. Na região de Penedo, não tem delegacia especializada, então a mulher que for vítima de violência vai para a delegacia que tem na cidade ou na cidade mais próxima, né, para fazer a denúncia. Se a pessoa for muito influente na cidade, recomendo que venha para Maceió ou procure outra cidade para registrar o boletim de ocorrência, por questões de amizade, e eu sei que no interior as questões são muito mais complicadas nesse sentido, né? Também tem algumas casas de acolhimento, temos uma única casa abrigo aqui no estado de Alagoas, que é municipal, é de Maceió, mas com autorização judicial a mulher consegue entrar nela, né? Tem a Patrulha Maria da Penha, que ainda não atende todo o estado, mas atende a Grande Maceió, e tem a Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual, que funciona na maternidade Santa Mônica, né, que agora é o Hospital da Mulher. Então, quero deixar o contato para vocês, né, do nosso centro, que é o 9922-5202,
99225202. O nosso Instagram é @cddm_al. Quem se interessar também pode seguir. E vou terminar só com uma frase, né, que é de Angela Davis, que é uma mulher negra, militante, né, que sempre lutou pela questão da igualdade de gênero e também pela luta antirracista, que é preciso a gente reconhecer que as mulheres negras são as mais vitimadas, né, pela violência. Na pirâmide de Safiota, inclusive, as mulheres negras são aquelas que estão abaixo de todas as outras categorias, né? Porque além de sofrer a violência de gênero, são as mulheres mais pobres, as mais periféricas e as que sempre foram excluídas e hipersexualizadas, né? E ela fala essa frase que eu quero deixar aqui. E se alguém for amiga ou amigo desses garotos, desses moleques que estiveram aqui, passem essa frase para eles. Não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. Obrigada. Obrigada, Paula, pela fala. Como Bárbara falou, né, vai ter discussão sobre feminismo, sim, vai ter discussão sobre violência contra a mulher, sim. Nós só podemos combater esse tipo de conduta à medida que a gente se fortalece enquanto grupo, que a gente discute, que a gente participa de movimento, que a gente faz o enfrentamento que tem que ser feito, né? Então, agradecer a você, Paula, pela fala muito importante, né? Eu vou passar agora a fala para o Vinícius, desejo boas-vindas, e tem 20 minutos para dar sua contribuição. Acho que boa tarde ainda, né? Não sei bem se... mas vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio para vocês? Vocês estão ouvindo? Acho que sim, né? Dá para ouvir, dá para ouvir. Para quem não conhece, eu sou Vinícius Barbosa, psicólogo, e estou tendo o desafio de estar como secretário de Desenvolvimento Social e Habitação aqui em Penedo, há mais ou menos um ano, um período interinamente, e na virada do ano nós assumimos a secretaria, já com perspectivas de como trazer uma integração maior dos entes públicos para que a gente pudesse ter a tal rede de proteção, a tal rede de atuação um pouco mais fortalecida. E aí vem a pandemia para ensinar muita coisa a gente. Inclusive, eu tenho acompanhado o aumento dos dados de uma série de violências que tem acontecido não só contra a mulher, mas o aumento do trabalho infantil, o aumento da violência contra a pessoa idosa e outras série de questões que têm aparecido. E eu tenho pensado um pouquinho que é claro que a pandemia ela tem sido pontuada, colocada como, na pandemia a violência está crescendo. E isso só reafirma algo que a gente já sabia há um tempo. Quando se discute essas relações de violência, a gente percebe a contradição absurda que se tem, que em muitas vezes, na grande maioria das vezes, a violência acontece num espaço que deveria ser um espaço de cuidado e de proteção. Não à toa, um dos serviços que mais precisam funcionar na política pública de assistência são serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, porque a gente se utiliza enquanto estratégia da convivência para que tenha como resultado um fortalecimento do vínculo familiar e dessa família no seu território, na sua comunidade. Porque a gente acredita que é essa família que precisa exercer a sua função de proteção, é essa comunidade que precisa exercer a sua função de proteção também. No entanto, os dados mostram que grande parte da violência ela acontece no seio familiar. E ela acontece daquela pessoa que deveria ser o cuidador, o protetor, ou a cuidadora, ou a protetora. E isso traz para a gente esse desafio de como intervir num espaço que é tão quase que sacralizado, que se diz que, aqui não, aqui é minha casa, aqui é minha intimidade, é da porta para lá, o próprio direito nos assegura algumas coisas. No entanto, quando há risco à vida, quando há situação de desrespeito, aí sim há uma intervenção e é preciso que se haja uma intervenção. E aproveitando o tema que vocês proporam, eu lembrei, essa semana nós fizemos são 3 semanas que a gente vem fazendo algumas ações pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, ações que retratam a necessidade de enfrentamento à violência contra a mulher
dentro de uma campanha que nós estamos chamando de Mulher Empoderada Não Aceita Violência. Fizemos algumas lives e essa semana, na terça e na quarta-feira, nós fizemos um seminário sobre violência contra a mulher. Na primeira noite, nós tivemos com a Major Daniele de Assunção, que é a comandante da patrulha Maria da Penha. E tem uma expressão que eu queria utilizar, que eu ouvi dela essa semana, que em briga de mar e de mulher, a gente não mete só a colher, a gente mete o faqueiro todo, para dizer que a gente precisa fazer parte de um forte movimento contra a violência contra a mulher, de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente precisa fazer parte de um movimento de pessoas que querem uma sociedade menos desigual e uma sociedade que não aceite qualquer forma de violência, seja contra a mulher ou qualquer outra pessoa. Porque é esse sentimento que a gente precisa ter e a gente precisa contribuir para que, de fato, aconteça isso. E os dados dessa região nossa têm trazido também preocupações. Penedo tem, na região de Penedo, na verdade, não é especificamente Penedo, mas enquanto registros da delegacia aqui regional, são quase 4 ou 5 chamadas por dia para intervir em situações que há violência contra a mulher. São aproximadamente 10 inquéritos iniciados semanalmente de violência contra a mulher, o que vai totalizar uma média de 40 novos inquéritos mensais que envolvam violência contra a mulher. E isso é um dado extremamente preocupante, porque a gente vai estar falando de mais de 480 casos, uma média, por ano, aqui na região. E aí ainda se existe grande parte desses inquéritos que não avançam por conta das retiradas de queixas, e sabe-se lá quais são essas questões, e a gente não vai estar fazendo julgamento quanto a isso. O que é que eu preciso trazer para vocês nesse sentido? A gente viu na contribuição da colega aqui há pouco tempo, e ela trouxe algumas realidades para a gente. Penedo não tem uma delegacia da mulher. Na terça-feira ainda, a Major Daniela apontava para a possibilidade, para o interesse do comando da Polícia Militar em estender a Maria da Penha para Penedo, considerando que o 11º Batalhão tem uma região muito grande, e eu acho que são 7 ou 9 cidades, eu não me recordo, mas é uma quantidade expressiva para um batalhão que está sediado em Penedo. Então essa região precisa também ter alguns avanços na segurança pública, e aí é um indicativo, há um interesse já apontado pela Major Daniele na terça-feira de que a Maria da Penha, a patrulha Maria da Penha pode chegar a essa região nossa. Enquanto isso, o que eu posso dizer é que nós temos um equipamento social vinculado à política pública de assistência, que integra o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que vai cuidar especificamente dos casos de violência, que é o CREAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E é o equipamento que, dentro dessa tipificação dos serviços, ele deve agir para intervir na quebra dos ciclos de violência, com o desafio de intervir para que não haja uma violência recorrente e evitar que haja uma ruptura mais drástica das relações familiares. Porque o processo de institucionalização, de retirada dessa pessoa da convivência familiar, ele também é doloroso, mesmo para quem passa por esse processo de retirada, e para o ente público é um processo também muito mais difícil, porque a gente sabe o quanto isso traz algumas consequências ruins para a família. No entanto, preservar a vida, evitar a violência é sempre um caminho, e o melhor caminho que a gente vai seguir. O CREAS, ele é um equipamento que tem psicólogo, advogado, assistente social, orientador social, para que haja um trabalho interdisciplinar e consiga compreender não só a proteção que essa mulher, especificamente na violência contra a mulher, não só o cuidado que essa mulher precisa ter, mas a política pública de assistência, ela tem como um dos seus pilares a matricialidade familiar. E quando a gente tem aquela pessoa que deveria ser o elo de proteção, o elo de cuidado, sendo, na verdade, quem comete violência, isso mostra o quanto essa família precisa também ser cuidada. Preserva-se a pessoa que sofre violência, inicia-se um trabalho para que haja uma interrupção da violência, mas a gente também busca, de todas as formas, contribuir para que a própria família, num trabalho social com essa família, dentro de um serviço que traz essa especialidade de cuidar
das pessoas que estão envolvidas, porque, vamos lá, uma criança que visualiza sua mãe sendo agredida, ela não vai sair disso sem algumas marcas ruins. Ah, ou uma mãe que vê a sua filha sendo agredida por um pai, ou nas relações de coabitação, uma mãe que vê a sua filha sendo agredida pelo esposo, isso traz algumas marcas que precisam ser cuidadas. E aí a gente tem, de fato, esse desafio. O CREAS está dentro do âmbito da proteção social especial, que é quando se demanda uma intervenção à violência, mas nós temos junto ao CREAS o CRAS, que é um centro de referência de assistência social. E esse CRAS ele está num território que é socialmente mais vulnerável. Isso quer dizer, e aqui vamos lá, a gente já sabe que violência não acontece somente para determinados perfis das pessoas, mas é claro que há uma prevalência, considerando perfis que são socioeconômicos, e a gente está falando de pele, de gênero, de idade, de território, de local que se mora, e tantas outras variáveis que podem colocar essa pessoa e essa família numa situação de maior vulnerabilidade ou risco social. O CRAS, ele obrigatoriamente, ele está situado nesses territórios de maior vulnerabilidade, por compreender que há mais variáveis que trazem risco e colocam essa mulher numa condição de ser mais vulnerável a sofrer determinadas violências. Então, o CRAS, ele tem como objetivo prevenir as formas de violência, e aí não é só a prevenção, é trazer essas mulheres, é trazer essas famílias para um movimento que haja um reconhecimento dos seus direitos, e não só isso, mas para que haja também um movimento de empoderamento, porque a gente precisa trazer uma autonomia dessas pessoas a partir daquelas potencialidades que são percebidas e desenvolvidas. E a gente sabe o quanto de potencialidade essas mulheres têm e que muitas vezes, justamente por conta dessas potencialidades, é que elas sofrem uma série de violências. E aí a gente fica sempre discutindo essa questão de, poxa, a violência se sofre pelo fato de ser mulher. E eu também concordo, mas eu queria trazer uma situação. Essa violência ela acontece não pelo fato de ser mulher, mas porque, do outro lado, existem alguns homens que, pelas suas dificuldades de lidarem com frustrações, pelas suas dificuldades de lidarem com as suas limitações, há um desconforto imenso em olhar para o lado e ver mulher com força, mulher empoderada, mulher bonita, mulher que se cuida, mulher que sonha e que está buscando um espaço diferente na vida. E isso, para muitos desses homens, é algo que amedronta, que assusta. E a resposta diante disso é usar força. Então, é por isso que a gente também precisa pensar que nessa lógica e desse pilar da política pública de assistência, a matricialidade familiar também contribui para que haja um cuidado a essas pessoas. E é claro que em muitas situações o cuidado é fazer com que a lei seja operada e que a lei vai trazer severas punições, que precisa trazer severas punições para essas pessoas que cometem violência. Então, nós temos, basicamente, uma ação de prevenção, que ela está sendo executada pelos CRAs, sobretudo pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, e aí, do outro lado, quando a gente, por alguma razão, não consegue sozinho e junto com essa família evitar que a violência aconteça, nós temos um trabalho um pouco mais especializado, que é executado pelo CREAS, e aí sim, nesse caso, a gente precisa compreender, para quem é dessa região nossa, sabe o que é que eu estou falando. Rede de proteção, como é que a gente constrói uma rede? Tem que ter trama lá, tem que ter um entrelaçamento das instituições, das pessoas com engajamento, com motivação para cumprir as suas obrigações, e a partir dessa integração, desse entrelaçamento, a gente compreende o que é a minha responsabilidade, o que é a minha competência, até onde vai a minha competência e quando começa a limitação, e conseguir fazer nessa intersetorialidade, trazer outras pessoas para que assumam as suas responsabilidades e que todo mundo também assuma as suas corresponsabilidades para que haja uma garantia de que se tenha força para proteger essas mulheres no enfrentamento à violência que se sofre por uma série de razões. E aí a gente vai ter, para além disso, outras instituições que estão buscando lá desde a primeiríssima infância também um cuidado com a família, sobretudo os programas, as ações do programa Criança Feliz, e aí tem um desafio muito grande para a gente. É como também, através da renda,
se pode empoderar essas mulheres, porque, infelizmente, ainda há muitas mulheres que sofrem violências pelas desigualdades, que também são econômicas, e tantas outras que ainda se veem numa submissão, numa relação de exploração e de violência, porque parece que não há outra alternativa a não ser continuar naquela situação. E a gente precisa contribuir para que haja um empoderamento pelo desenvolvimento de qualificações profissionais, para que haja também geração de renda, porque é um fator a menos para que a gente exponha essa mulher. E a gente tem alguns programas que buscam fazer isso, sobretudo o Acessuas, que é um programa que facilita o acesso ao mundo do trabalho. Se vocês perceberam, a gente está falando de uma série de situações que têm sido drasticamente interrompidas ou que sofrem um impacto muito ruim por conta dessa pandemia, porque essas ações elas são conduzidas pelo acompanhamento familiar, pela visita domiciliar, por algumas situações em que haja uma relação grupal para que se traga força, e tudo isso tem sido meio que proibido, ou a gente tem maior dificuldade por consequência da pandemia do Covid-19. E isso talvez explique um pouquinho o crescimento desses dados. O primeiro movimento é você ter pessoas que, por conta do isolamento social, por conta do distanciamento, pela força legal ou pela orientação das instituições de vigilância, se pede para que você fique em casa. Aí a gente tem uma outra questão. Essas pessoas, quando elas estão numa atividade comercial que foram interrompidas ou impactadas pela pandemia, como a suspensão das atividades, coloca essas pessoas numa maior convivência. E aí o que é que vai acontecer? Se aumenta a angústia, as inquietações, as ansiedades, e muitas pessoas, nessa relação de maior proximidade, têm lidado com as suas angústias de uma forma desrespeitosa, se utilizando da força e da violência. Então, a gente tem mais gente convivendo na sua casa. Quanto mais gente se tem, e sobretudo nessas situações de pressão, maior o risco de que haja violência. E se agrava essa realidade porque muitas das instituições que contribuíam e que têm que, por obrigação, contribuir para a função protetiva da família, elas tiveram as suas atividades interrompidas, escolas, aquelas instituições, aquelas ONGs que traziam a participação da mulher, a qualificação da mulher, o CRAS, a própria dificuldade do CREAS de fazer acompanhamento familiar, e uma série de instituições que faziam alguns movimentos, que agregavam essas mulheres e fortaleciam essas relações de proteção. Quando a gente também interfere nesses trabalhos, a gente expõe muito mais essas mulheres às condições de violência. Então, para quem está escutando a gente, se souber algum caso de violência, seja sofrida ou alguém que está sofrendo, mas Vinícius, é o vizinho, é alguém que mora na rua, é alguém que eu conheço, essa é a nossa obrigação. Mas Vinícius, mas se ela não faz a denúncia, por que eu vou fazer? Porque enquanto cidadão, todo mundo é responsável para que haja enfrentamento às formas de violência. É por isso que existem algumas estratégias para que a gente possa, de maneira anônima, fazer denúncias e, a partir daí, os órgãos que são competentes começarem as averiguações. Sobretudo, o telefone 180, para que haja um encaminhamento do caso à rede de proteção, a algum ente, e a partir disso se faça a averiguação e se comece um trabalho. Além de algumas campanhas que o próprio Ministério Público começou para que haja um símbolo que demonstre violência contra a mulher, mas a gente tem algumas possibilidades, e eu até coloco à disposição a equipe do CREAS, e caso você tenha algum constrangimento, ir à delegacia de polícia, já para fazer o boletim de ocorrência, procure o CREAS, ele fica nessa avenida aqui, a Avenida Engenheiro Joaquim Gonçalves, próximo ao CAIC, e lá você vai ser recepcionada, para que a própria equipe do CREAS faça as intervenções que são necessárias. Além disso, a gente já percebe uma sensibilidade maior da própria autoridade policial, existe sempre um cuidado, e a gente teve isso reafirmado essa semana, de que se alguma mulher for fazer uma denúncia, prioritariamente ela vai ser cuidada por um escrivão que existe lá, para que haja mais sensibilidade, e aí a gente precisa também contribuir para que essas coisas possam acontecer, e que a mulher, no ato da sua denúncia, não seja revitimizada,
para que ela não seja de novo violentada com algumas situações que possam acontecer. Então, basicamente é isso. Eu estou aberto a alguns questionamentos. Caso eles existam, a gente pode também buscar esclarecer. Obrigada, Vinícius, pela sua fala. Né, eu abro agora a sessão de debates. Né, quem quiser se inscrever, pode se inscrever no chat. Né, eu vou passar a fala para a nossa estudante, a Malu. Ela pediu a fala, quer fazer algum questionamento. Malu, você pode fazer agora suas considerações. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para qualquer um dos palestrantes de hoje, justamente sobre a violência especificamente contra a mulher negra. Porque eu sigo muitas influenciadoras que debatem pautas sobre negritude, e uma das coisas que essas mulheres mais falam é que a mulher negra ela é ainda mais vulnerável do que a mulher branca a sofrer o machismo, né? Além do racismo, o machismo. Então, eu ainda não tenho muito conhecimento sobre essa pauta. Então, eu gostaria de saber o que vocês teriam para me falar sobre isso. Como são o que vocês souberem sobre as estatísticas, por que isso acontece. Essa é a minha pergunta. Posso falar primeiro? Bom, então, a mulher negra, né, segundo as pessoas que fazem estudo, que são especialistas, elas sempre relatam, né, que a mulher negra, ela sofre mais violência. Por quê? Porque, historicamente, o corpo negro, ele sempre foi levado, né, para exclusão, para a marginalização. Então, se o corpo negro, ele sempre foi o corpo mais assassinado, né, o corpo mais visto e deturpado, a mulher negra, ou seja, o corpo negro feminino, ele é mais vulnerável ainda, porque além de passar por todo o histórico de racismo, ele passa também pela hipersexualização, porque quem eram as mulheres que foram escravizadas depois da escravidão, né? Durante a escravização, elas foram estupradas, tiveram filhos dos senhores de engenho, né? E aí sempre o corpo negro hipersexualizado. Elas eram escravizadas, assim como os homens, mas ainda tinham um plus a mais, que elas sofriam a violência sexual. Diante disso, né, a gente vê, através de dados estatísticos, que a mulher negra, ela sofre mais violência, inclusive em Alagoas. A gente tem aqui, eu tenho, por exemplo, os dados aqui, a maioria, né, das vítimas de violência doméstica aqui no estado de Alagoas são mulheres negras, né? Quando a gente vai, por exemplo, para a questão de dados, a gente vê que, deixa eu ver aqui, eu tenho esses dados aqui, que eles colocam, né, a mulher negra, 53% das mulheres que sofreram violência foram mulheres negras, né? E aí, dentro desse quadro, feminicídio e também a agressão, as agressões, a violência psicológica, porque geralmente a condição da mulher negra, né, está atrelada a esses dois patamares. O racismo, que nos coloca numa condição de marginalização, de exclusão, e também a outra questão, que é a hipersexualização. Sueli Carneiro, ela fala a seguinte frase, que eu acho importante a gente colocar aqui. A mulher negra é a síntese de duas opressões, de duas contradições essenciais, a opressão de gênero e a de raça. Isso resulta no tipo mais perverso de confinamento. Se a questão da mulher avança, o racismo vem e esbarra nas mulheres negras. Se o racismo é burlado, geralmente quem se beneficia é o homem negro. Se a mulher ser mulher negra é experimentar essa condição de asfixia social. Espero ter respondido. Então, vou passar agora a fala para a professora Elisa. Malu está sinalizando que sim, que foi respondido.
Boa noite, Camila, boa noite, Paula, boa noite, Vinícius e todos. Eu queria, em nome do NEABI, agradecer profundamente a participação de vocês, as falas extremamente importantes, e eu acho que a violência que a gente sofreu nesse momento mostra o quanto esse espaço de debate é extremamente importante. E aí eu queria... Na verdade, eu queria fazer um complemento na resposta para a pergunta da Malu e queria também fazer uma pergunta para o Vinícius. Nesse sentido da intensidade, do aumento da violência de gênero, quando a gente intersecciona, quando a gente mistura outros elementos de opressão, como a raça, que a Paula estava falando, isso vai aparecer em diversos tipos de violência. Então, esse aspecto que a Paula estava mencionando da objetificação do corpo da mulher negra, isso é levado a extremos, em exemplos que a gente tem estatísticas que provam que, por exemplo, as mulheres negras sofrem mais violência obstétrica. O que quer dizer isso? Que as mulheres negras são vistas na sociedade como menos suscetíveis à dor, elas recebem menos anestesia no parto. Então, assim, as mulheres negras, elas são menos vistas como seres humanos na sociedade. E isso vai interferir não só nas escolhas de relacionamento, como na recepção das denúncias das violências de gênero. Então, como que em vários exemplos isso aparece. E a pergunta que eu queria fazer a partir do debate que o Vinícius trouxe para a gente, no sentido de que você colocou um aspecto muito importante sobre o combate à violência contra a mulher, que é a questão dos homens, né? Então, na verdade, a gente se acostuma a tratar o problema dialogando com as mulheres, o que é algo extremamente importante para a gente aprender a reconhecer a violência, denunciar a violência, construir as redes de apoio. Mas você mencionou essa importância de trabalhar esse combate à violência com quem pratica, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente faz muito pouco. E eu acho que se a gente intersecciona também com a discussão da raça que a Malu apontou, e aí porque é meu papel fazer isso aqui como NEABI, como Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, a gente, quando discute raça, a gente faz a mesma coisa, né? Mas tem algumas pesquisas recentes que falam, na verdade, o racismo é um problema da branquitude, né? Quem pratica o racismo é que deve acabar com ele. Do mesmo jeito, quem pratica a violência contra a mulher que deve pensar esse aspecto e deve combater. Então, nesse sentido, você citou algumas formas de combater, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E aí, pensando também nessa situação de violência que a gente viveu aqui, agora há pouco, pensando que como a gente discute isso também no nosso espaço da escola, né? O professor de sociologia citou aqui uma outra situação que a gente já teve cartazes discutindo questão de gênero sendo destruídos na nossa instituição. Então, acho que esse é o momento da gente repensar esse aspecto, e que também a gente teve iniciativas no ano passado da assistência social, com a iniciativa principalmente da Bárbara na psicologia, de fazer um momento para discutir masculinidade, né? Então, pensando que a forma construída na nossa sociedade que também produz essa violência. Então, é mais, assim, na reflexão, para falar mais do assunto que você já tocou. É isso. Obrigada, gente. Professora, a política pública de assistência social, ela tem uma imensa contribuição de mulheres. O espaço do serviço social é um espaço predominantemente feminino, né? Então, vez ou outra, eu até brinco com as meninas que eu sou meio que intruso no meio delas lá. Eu sou psicólogo e eu decidi trabalhar na política pública de assistência, eu estou há 8 anos nela, e é impressionante que de vez em quando eu me vejo rodeado por tantas mulheres, e eu aprendo demais na relação com essas mulheres. Eu aprendo, inclusive, que algumas formas de violência elas acontecem quando eu não digo nada, mas eu só olho de um jeito que para elas é visto como algo desrespeitoso. E eu aprendo muito com isso.
E a gente começa a perceber que para a figura da mulher, para a política pública de assistência, ela é tão importante que em todas as políticas públicas, sobretudo aquelas que buscam a garantia de direito, a transferência de renda, ou empoderamento, ou autonomia pelo desenvolvimento de renda, por exemplo, se coloca a mulher como uma prioridade. Se a gente analisa os dados do CAD único, que é o cadastro único, que é o nosso maior banco de dados para programas sociais, mais de 90% tem a mulher como chefe da família, como responsável familiar. O cartão do Bolsa Família, na grande maioria, é no nome da mulher. Os programas de habitação de interesse social, eles têm a mulher como a proprietária da casa, que é um movimento de reconhecer o quanto essa desigualdade, quando essas violências elas são reiteradas, e quando há, por exemplo, uma separação do casal, o quanto se deve garantir, de algumas formas, o quanto se deve trazer algumas estratégias para que a mulher ela seja protegida e se enfrente qualquer forma de violência que aconteça. A própria política pública de assistência, ela é um lugar que é habitado por mulheres. Quando a gente identifica serviços de convivência, que são os grupos que a gente busca pela convivência fortalecer vínculo familiar e comunitário. Quando a gente faz uma fotografia desses grupos, a gente encontra a grande maioria mulher. Se a gente começa a pensar, não só a criança e o adolescente, a gente tem sim, aí aparece a figura do menino e da menina, mas quando a gente vai para grupos já de adultos, aí os grupos de mulheres funcionam, que são os grupos de PAIF, que são serviços que buscam a atenção e a proteção integral a essas famílias. Quando a gente começa a perceber as ações de intervenção para idosos, eu vou falar idosas, para pessoas idosas, a gente vai ter idosas. A gente quase não tem homens idosos vinculados a essa política pública. E aí a gente começa a perceber, os dados também mostram para a gente que o perfil do violentador, ele é masculino, ele é o homem. Grande parte das violências tem, enquanto alguém que se comete, o homem. Então é preciso que a gente reconheça que tanto cor, gênero, território, renda, todos esses fatores colocam a pessoa numa condição de mais ou menos vulnerabilidade ou risco social. E se a gente já identificou que grande parte da violência é cometida por homens, isso é um sintoma que precisa fazer a gente mudar a lógica e as ações de proteção e de prevenção apontarem para esse público, e não somente para um fortalecimento das instituições que compõem a rede de proteção, para um empoderamento dessa mulher, para que, caso ela sofra violência, ela possa denunciar. Porque senão a gente só vai estar cuidando do efeito e esquecendo de cuidar da causa. E aí, de fato, é um desafio muito grande, porque é nessa relação, essas pessoas que, por uma série de fatores, elas pouco fazem alguma adesão às ações que buscam uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade, porque há uma resistência natural daquelas pessoas que cometem a violência. Muito obrigada, Vinícius, pela sua fala, né? Realmente muito importante você colocar essa questão do ponto de vista do homem, né? E também pensar um pouco sobre essa questão, né, de termos uma rede tão limitada, né? Como você colocou, aí eu gostaria que você voltasse e falasse um pouco sobre os dados que você falou, mensais, ou melhor, semanais, de abertura de inquéritos policiais, relacionados à questão de violência doméstica contra a mulher em Penedo, e como você analisa um número tão alto e a questão da rede de serviços ser tão limitada, né? Como você visualiza o enfrentamento e como que a gente pode discutir e pensar esse número que se coloca como uma realidade bastante agravante e coloca a necessidade de constituição de políticas públicas e efetivação, porque é um número bastante assustador. Nós tínhamos até 2 anos atrás um centro aqui no município, que era um centro que cuidava somente da violência contra a mulher. Vamos lá, aconteceu violência dentro da política pública de assistência,
aí a gente faz o encaminhamento para o CREAS, que vai ter uma equipe multiprofissional para fazer as intervenções, já visualizando que essa violência exige um encaminhamento para outros entes da rede de proteção. E aí a gente poderia falar de forma muito sucinta aqui que quando há uma violência, seja ela qual for, a gente vai precisar que a política pública de assistência faça uma intervenção para proteger, para tentar romper o ciclo e tentar evitar uma ruptura desse vínculo familiar, a política pública de saúde para que haja um tratamento, seja físico ou psicológico, e a política de segurança pública para que haja, de fato, uma proteção para quem tem a força da lei e uma responsabilização de quem comete a lei, além das ações ligadas ao judiciário, porque em muitas situações a gente depende da intervenção do judiciário, Ministério Público, Defensoria, Juizado, e a gente precisa entender que grande parte do esforço que os entes públicos precisam fazer é para fortalecer essa rede, é para fazer a interação desses entes, para que a gente não tenha uma situação que para a gente não é confortável. Se a gente tem, basicamente, 10 novos inquéritos de violência contra a mulher nessa região de Penedo, por que essa demanda ela aparece de forma tão pequena para o CREAS? Que seria o centro de referência no município para que qualquer outro ente, recebendo a denúncia, já automaticamente encaminhasse para o CREAS. Porque a função que o CREAS faz, a delegacia de polícia não faz, a unidade básica de saúde não faz, o hospital não faz. E aí a gente precisa começar a entender que essa lógica de instituições, elas precisam ir para além das paredes que se tem. Elas precisam ir para além do que está escrito no papel, mas eu compreender que sozinho eu não vou ter a força de intervir da forma que aquela mulher precisa. E eu tenho que me colocar enquanto alguém que é não somente um técnico para cuidar, para intervir, para evitar que a violência aconteça, mas o técnico que precisa fortalecer essa rede, trazendo o outro para perto de mim. Porque senão a gente vai ter sempre uma ação muito fragmentada. E aí, quando essa instituição, que está sozinha, esbarra na sua limitação, falta por demais algo a ser feito. Eu acho que esse é o movimento que está sendo criado. O Agosto Lilás não pode ser visto como o único mês que se fala da violência contra a mulher, mas, de fato, ele exige, e a própria legislação exige, para mostrar para nós, entes públicos, instituições não governamentais, sociedade de uma forma geral, que isso é um problema que é de todo mundo. E que eu preciso, se eu tenho uma série de atribuições, e às vezes eu estou tão sobrecarregado, mas alguma coisa, uma luz no meio se acende, uma cor é pintada, para que diga, isso você precisa fazer. Então a gente começou agora, de forma muito mais intensa, um debate que já havia começado em março. Nós fizemos no dia 8 de março, nós lançamos a campanha Mulher Empoderada Não Aceita Violência, ainda em março. E nós fizemos um pôster que era assim, marque agora aquele mulherão que merece respeito. Foram mais de 1.500 comentários na postagem. Houve uma interação muito grande dessas mulheres que traziam homens. E aí nós fizemos um seminário essa semana. Nós já gravamos 4 vídeos de uma série chamada Mulheres que Inspiram Poder. A gente vai trazer algumas mulheres. Oi! Dar tchau para todo mundo. Deixa o papai terminar aqui, tá? Vai lá, desce. Coisas de ao vivo, tá? Coisas de ao vivo. E aí, a gente já começou uma série chamada Mulheres que Inspiram Poder. A ideia é que a gente possa contar histórias de mulheres que, naquilo que elas fazem, são capazes de inspirar outras mulheres a buscar o empoderamento. E nós temos um pôster muito bacana para fazer, que está relacionado aos comentários que todo mundo escuta de pessoas que são machistas. Então, qual o recadinho para o machista que você vai mandar para a gente fazer um filtro e depois desdobrar essas campanhas? Vinícius, só um comentário, não é uma pergunta, mas eu queria destacar da sua fala a parte que você fala da necessidade da intersetorialidade, né, de se trabalhar as políticas de forma intersetorial, mas aí você também deixou um adendo para a gente pensar não só a intersetorialidade, mas também o trabalho em rede, né? Trabalho em rede do profissional, para que não haja revitimização da pessoa que sofreu a violência e para que o serviço também possa ser mais efetivo e garanta, né, a dignidade daquela pessoa que já está numa situação
de extrema vulnerabilidade e violência. Né, gente, eu gostaria de deixar livre, não tenho mais nenhum inscrito, né, aqui no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma consideração, que fique à vontade para falar nesse momento, né? Se não tiver ninguém, aí eu vou falar um pouco, né, parabenizar os meninos, enquanto aguardo. Se não aparecer nenhuma dúvida ou questionamento, eu vou passar a fala para o Vinícius, fazer as considerações finais dele, e nós encerraremos a nossa atividade de hoje. Primeiro, eu gostaria de falar, de pedir os parabéns, de dar os parabéns à Bárbara e ao Vinícius pelo dia do psicólogo. Hoje é o dia desses profissionais que oferecem um grande aparato para todas as pessoas que precisam do cuidado, do ouvir, né? Uma escuta qualificada que eles fazem, que cada um na sua função, né? Quem faz terapia, Bárbara, que faz um acompanhamento pedagógico maravilhoso, psicológico do estudante, relacionado às questões educacionais, Vinícius, que está nessa empreitada, está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, que acolhe essas demandas de violência, mas também de prevenção da violência, porque atua desde a rede básica até a especial, de média complexidade. E aí eu gostaria mesmo de parabenizar e aí falar um pouco sobre a atuação da psicologia dentro do IFAL. Nós temos uma profissional extremamente competente, extremamente gabaritada, muito articulada. Eu acredito que Bárbara já é um patrimônio do IFAL Campus Penedo. Nós desejamos os parabéns a você, Bárbara, e dizemos a nossa satisfação de ter você no IFAL, mas também na nossa equipe de assistência estudantil, porque você acaba sendo aquela pessoa que assume um papel de liderança pela sua postura, pela sua competência, pelo tempo que você já está, e nós, assim, lhe somos muito grata pelo aprendizado diário que nós recebemos de você. Certo? Agora eu vou passar a fala para a Bárbara, né, que pediu aqui, e aí depois eu volto para o Vinícius, que também vai fazer as suas considerações. Primeiro, agradecer, né, Camila? Obrigada pelas palavras, obrigada por tudo. Espero que eu não seja um patrimônio do Campus Penedo, tá? Eu gosto muito do Campus Penedo, mas desejo um dia na família. Agradecer, muito obrigada pelas palavras, Camila. Parabenizar também o Vinícius, parabéns, Vinícius, pelo seu dia. Agradecer, Camila já agradeceu, eu também queria agradecer ao Vinícius e à Paula, que não está mais aqui, mas vai estar registrada. Agradecer a Vinícius e a Paula pela disponibilidade de conversar com a gente sobre esse tema. E o que eu estava falando é do porquê que temas como esses incomodam tanto, porquê que discutir violência contra a mulher incomoda tanto, e isso só nos fortalece, né? A gente, enquanto instituição de ensino, a gente entender o nosso papel social também, de transformação social, e abraçar temas como esse, discutir temas como esse, é muito importante a gente, enquanto instituição de ensino, para ver se a gente consegue produzir aí transformações sociais, transformações de mentalidades das pessoas em relação a esse tema, certo? Era isso que eu queria falar, Camila, mas obrigada e pelas palavras, e mais uma vez obrigada ao Vinícius pela disponibilidade e por contribuir com a gente na discussão desse tema. Infelizmente, a gente sabe que as formas de violência também vão se adaptando, né, aos novos tempos e também às tecnologias, né? E isso só nos deixa de indicativo que a discussão é importante, sim, que nós temos que debater o machismo, que nós temos que denunciar essa cultura de violência e acionar os meios legais, como os colegas já estão fazendo aí, né? Então, eu quero passar a fala para o Vinícius, para ele fazer as considerações finais. Vinícius, pode falar. Antes, deixa eu dizer uma coisa. Se na gravação vocês perceberem que em algum momento o celular parece que veio um furacão e ele ficou só mostrando o teto, foi porque minha cachorra passou por aqui, levou extensão, celular e foi bater lá no meio da sala. Ela tá ali, parecendo uma louca,
mexendo com o brinquedinho do meu filho. E aí, assim, se aparecer na gravação, não se preocupe não, tá? Eu tô bem, já voltamos aqui. E agradecer, eu não, hoje o dia foi corridíssimo, tem sido assim, a pandemia só tem exigido um pouco mais da gente, e aí demanda inteligência emocional, gestão do tempo e lidar com os imprevistos. Então eu cheguei na hora aqui em Penedo, não estava previsto uma ida a Arapiraca, mas consegui chegar na hora, 5 minutos atrasado ainda, mas eu não poderia, mesmo diante de todas essas questões, não estar presente num evento como esse. Eu tenho um respeito muito grande pela instituição, a Bárbara sabe disso, desde quando ela chegou por aqui, que a gente se reencontrou. Bárbara foi a gente foi muito próxima, a formatura da gente foi junto, porque ela é de uma matriz anterior a minha, mas a gente terminou formando junto por uma série de situações e aí eu sempre foi muito claro o empenho dela enquanto profissional, ainda quanto estudante e também como profissional, e a gente já via que esse compromisso estaria muitos frutos. Então, eu também desejo que ela fique um bom tempo aqui, viu, Bárbara, na região, para que a gente possa ter as suas contribuições e me colocar à disposição das ações do FAO, que vocês nos vejam como parceiros, porque o caminho tem que ser esse mesmo. E eu agradeço pelo espaço, agradeço pela interação, agradeço pelas palavras, também aproveitar para dar os parabéns à Bárbara, que tanto ajuda a manter a imagem da categoria e da profissão de um jeito que vai fortalecendo e ampliando esse espaço de atuação. Muito obrigado e estou às ordens, viu? Um abraço.